Eu sou fruto do acaso. Filho de pintor de parede, de uma costureira, eu sou fruto da música clássica. Imaginem um mundo sem internet, sem contato com a arte. Eu ganhei do meu pai um CD de música clássica que ele ganhara do dono da casa que ele estava trabalhando. Aquele dia mudou minha vida completamente. A primeira música que eu ouvi foi a Valsa das Flores, de Tchaikovsky. Aí eu já fiquei apaixonado, né? Imaginem, a cabeça de um menininho de 8 anos, aquilo foi uma explosão de criatividade, de arte, de ideias. Eu estava tendo meu primeiro contato com aquilo que ia determinar o rumo da minha vida. Tendo meus pais como exemplo, foi cantando na igreja que eu percebi que alguma coisa diferente estava acontecendo. A minha voz estava mudando para algo que era incomum, mas eu reconhecia. Era a voz de um cantor de ópera. A música clássica me deu abertura para outras artes. Minha introdução à literatura, por exemplo, foi lendo A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filho, porque foi o livro que deu origem à ópera La Traviata. Por isso, eu sabia o que era a ópera e o que era a voz de um cantor de ópera. E quando eu percebi que eu, cantando, tinha essa vertente para uma voz diferente, para um garoto de 12, 13 anos, eu entendi que eu precisava de aula de música, precisava de aula de canto, precisava de uma boa escola. Mas na época, 2005, a mensalidade da escola era o equivalente a um salário mínimo daquele ano. Minha família não podia pagar por isso. Eu precisava de algum tipo de incentivo para tocar esse sonho adiante. E foi no setor privado que eu achei essa possibilidade. Uma faculdade aqui da nossa cidade e um outro empresário entenderam que investir na comunidade que eles estavam inseridos também era investir no futuro. Investir na arte era uma ferramenta de transformação. Fiz as aulas. O que anos depois me rendeu participar do programa do Raul Gil. Era a minha última oportunidade para participar daquele quadro, porque eu já ia fazer 18 anos. Então eu me dediquei muito para aquele momento. E eu ganhei aquela edição. Aqui foi um divisor de águas. Os vídeos do programa do Raul Gil chegaram lá na Rússia. E eu recebi uma mensagem me convidando para ir para São Petersburgo fazer uma audição. Era um teste. Eu tive menos de um mês para me preparar. Eu fui. Quanto tempo eu ficaria fora? 5 anos era o previsto. 10 anos foi o resultado. Viver na Rússia, claro, teve desafios, mas o idioma não foi o maior dele. O maior desafio para mim foi financeiro. Por várias vezes eu dizia para minha família, eu não devo estar aqui. Por várias vezes eu dizia aos meus pais, se a gente não pode pagar por isso, eu não mereço estar aqui. Mais uma vez eu contava com o apoio de pessoas que acreditavam que a arte era uma ferramenta de transformação social. Foram empresários, familiares, amigos. Todo mês, a minha mãe, genial como sempre, juntava o dinheiro com a família para poder me mandar. Uma tia dava R$20, uma prima 50, e esse era o dinheiro que eu teria no mês para poder sobreviver. Mas eu estava determinado, eu segui os meus estudos. Qual era o meu objetivo? Ter bagagem suficiente para voltar ao Brasil e aplicar tudo que eu aprendi sobre música clássica para transformar a vida de outras crianças, assim como a minha havia sido transformada. Entre idas e vindas, 2020 foi o ano que eu estava para retornar ao Brasil. Veja só, desde que eu fui para a Rússia 10 anos antes, até chegar em 2020, muita coisa aconteceu.
E no decorrer desse trajeto, eu preparei o meu projeto. De onde eu tirei bagagem para isso? Lembram do menino de 8 anos, apaixonado por Tchaikovsky? O jovem que foi para a Rússia entrou direto para estudar no conservatório do Tchaikovsky, onde o compositor russo tinha estudado. Eu me tornei solista da Academia dos Jovens Cantores do Teatro Mariinsky. É um dos maiores teatros de balé e ópera que a gente tem no mundo. Eu absorvi tudo que eles podiam me dar, gente. Mas eu queria mais. Então eu fui, prestei vestibular para a Universidade Estatal de São Petersburgo. É o equivalente à Unicamp que a gente tem aqui no Brasil. Passei. Mas eu ainda queria mais. Quando eu estava para entrar no último ano da minha graduação, eu decidi que eu queria um mestrado. E tinha uma instituição na Rússia que fazia isso. Então, eu pedi transferência da antiga universidade para a nova, entreguei meus documentos e vim para o Brasil para cumprir a agenda de shows. Inclusive, cantei aqui nesse teatro. Quando eu volto para a Rússia, eu descubro que a comissão não queria aceitar a minha entrada. O motivo? A grade curricular não batia. A solução, eu me comprometi a fazer todas as matérias que faltavam em um ano. Foram 36 provas complementares. E eu me dediquei bastante, fui lá e fiz. O resultado disso: eu terminei a minha graduação e meu mestrado com honras e excelências acadêmicas. Eu tirei 96% de todas as matérias com nota máxima, o que me rendeu o prestigiado diploma vermelho, que é um diploma que eles dão de honras acadêmicas na Rússia. Mas tudo isso por quê? Porque eu tinha o objetivo de voltar ao Brasil e trazer um projeto para crianças poderem conhecer a música clássica. Lá na Rússia, no meu último ano, eu participei de 2 óperas. Fui indicado ao prêmio Onegin, que é o que a gente considera o Oscar da ópera, e ainda ganhei 2 Grand Prix em concursos internacionais de canto, mas de olho no Brasil. 2020 chegou. Foi o ano que eu voltei definitivamente a morar aqui e estava na hora de retribuir tudo o que eu tinha conseguido da sociedade. Para que as crianças pudessem ter contato com a música clássica e se beneficiarem de tudo que a música clássica traz, eu criei o projeto Música Clássica Sim. Eu escrevi 5 livros de forma lúdica, contando a história da música clássica. Esse projeto é direcionado para crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. E vejam só, era muito simples construir esse projeto. Era só contar o roteiro da minha vida. Eu tive a oportunidade de ouvir, por acaso, a música clássica. E isso me despertou um interesse para outras artes, outras matérias. E eu fui estudar na Rússia e desenvolver tudo isso. Era só fechar esse ciclo. Ia dar certo. Aqui no Brasil, para os professores, a gente não tem formação em história da música clássica, para nenhum professor formado em arte. Esse projeto vem com um curso de capacitação aos professores em História da Música Clássica. Além disso, eu gravei também, neste teatro, um documentário com a Orquestra Sinfônica Municipal de Americana, que esteve aqui, para apresentar às crianças todos os instrumentos que pertencem a uma orquestra. E também tem um método para que os professores consigam aplicar de forma objetiva na sala de aula o ensino de música clássica. Mas vejam só. Tudo isso é um projeto coletivo. É importante ter o apoio público e privado. Mas eu não queria ser só o artista que tinha um sonho e queria oferecer um projeto. Eu queria ser um agente transformador social. E eu queria estar no mundo corporativo como um agente de negócios. Então, fui buscar formação em 2 das maiores instituições de negócios que a gente tem no país, e além de gestão e marketing, eu me formei em ESG. Vejam só, eu, mesmo antes de conhecer a sigla ESG, eu já tinha vivido isso. O menininho, o filho do pintor, da costureira, sem acesso à música clássica, apaixonado por Tchaikovsky, foi estudar lá na escola do Tchaikovsky porque alguém decidiu olhar para essa criança e pensar: eu vou investir agora mesmo antes do resultado existir.
Quando a gente fala sobre ESG social, ainda tem muita gente que imagina que é sobre reputação, obrigação, tendência de mercado. Não é. ESG social não é caridade, é construção, é transformação e é negócios. Não transforma só vidas individuais. ESG social também transforma o seu negócio. Quando a gente se depara com uma sociedade onde a empresa naquele território está inserida e ela investe na comunidade, o retorno que nós teremos, colaboradores mais eficientes, líderes mais humanos, é investir no futuro. Resultado disso? Sou eu. Eu sou a prova viva de um investimento social que deu certo. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui contando isso para vocês. A arte transformou a minha vida. E eu sei que ela vai transformar a vida de muitas outras pessoas. E eu acredito o seguinte, que essa transformação começa quando alguém decide olhar para o futuro agora. E talvez o que sustente uma sociedade realmente sustentável seja a capacidade de abrirmos portas, mesmo sem saber quem irá atravessá-las. Novos frutos que não serão do acaso. Obrigado.